Mas deixa eu te falar uma coisa: persevera na oração, não desista não. Não desista não. O que você está vendo pode até estar decretando a tua derrota, mas eu quero te dizer, se você estiver perseverando em Cristo Jesus, tenha certeza, possa até ser que a luta piore, mas a vitória virá em nome de Jesus Cristo, aleluia. Persevere, meu irmão, persevere, minha irmã, porque a vitória em breve chegará em nossas vidas. Não desista do teu chamado, não desista das promessas de Deus na tua vida. Não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para perseguições, não olhe para palavras ruins, não olhe para perseguidores, não olhe para nada, olhe apenas para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E passando Jesus outra vez no barco para outra banda, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Meus irmãos, repitam comigo essa palavra: salvação só em Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós terminamos de ler aqui uma passagem muito conhecida, e eu serei muito breve devido aos horários, eu tenho poucos minutos aqui nessa noite, mas uma passagem que nos revela características importantíssimas na vida do homem que busca alcançar a benevolência do Senhor, busca alcançar a dádiva da salvação das mãos do nosso Deus. Nós estamos falando aqui de Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Rapidamente descrevendo aqui a sua condição na sinagoga de Cafarnaum, ele era o pastor da sinagoga, era o pastor presidente, era o formador de opiniões, era o homem que ditava a doutrina daquela sinagoga. E nós sabemos que havia uma grande rivalidade entre os judeus e Jesus Cristo, não entre Jesus e os judeus, mas entre os judeus e a pessoa de Jesus Cristo, porque eles o consideravam como um subversivo da lei, como alguém que estava deturpando tudo aquilo que os judeus ensinavam para os religiosos da época. Nós sabemos que na religião judaica nessa época haviam diversos grupos que formavam o judaísmo. Havia ali os zelotes, os essênios, os saduceus, os fariseus, havia um pequeno grupo também chamado herodianos. E todos esses grupos compunham a formação da sinagoga, e todos esses grupos, eles eram contrários à doutrina de Cristo. Todos eles ensinavam tudo ao contrário do que aquilo que Cristo ensinava, apesar de que Jesus Cristo fosse um judeu, né? Mas eles não concordavam com a doutrina de Cristo. E em um determinado momento da vida de Jairo, ele se viu no aperto. Ele se viu no aperto porque ele teve que olhar para a sua filha, a qual provavelmente ele amava demais, capaz até de dar a sua própria vida para poder salvar a sua filha, que é o pensamento de todo pai e de toda mãe, né? E ele olha para a sua filha se encontrava moribunda, e a Bíblia Sagrada fala que à beira da morte, estava prestes a morrer. E provavelmente aquele homem que possuía poder, autoridade religiosa, autoridade até mesmo política, porque ele conhecia diversos políticos, diversas autoridades em Cafarnaum, nas cidades em que ele exercia a presidência da sua sinagoga, exercia a sua autoridade. Ele conhecia muitos médicos, muitos curandeiros, e eu tenho certeza que ele bateu em diversas portas, mas nenhuma dessas portas foram capazes de suprir a necessidade e dar uma resposta à altura daquilo que Jairo precisava para poder ver a cura de sua filha. Provavelmente ele tenha buscado entre os pensamentos dos zelotes, e entre os zelotes, que era um dos grupos que formavam o judaísmo na época, ele não encontrou resposta para a salvação da sua filha. Provavelmente ele recorreu ali aos herodianos, que eram homens que endeusavam a pessoa de Herodes, o título de Herodes, e que formavam também esse grupo de judeus, mas ele não conseguiu resposta para a cura da sua filha através dos herodianos. Ele provavelmente buscou entre os essênios a resposta para a cura de sua filha, a salvação da vida de sua filha, e também ali ele não conseguiu obter resposta. Provavelmente ele recorreu aos saduceus, né, que eram os intermediários políticos da sinagoga, e entre os saduceus ele também não obteve nenhuma resposta. E eu tenho certeza que ele buscou muito no seu pequeno grupo, ele buscou muito entre os fariseus, que eram exímios examinadores da lei, mas infelizmente não cumpriam nada da lei, mas exigiam que as pessoas cumprissem, né? E ele busca a solução nesse grupo que ele fazia parte,
mas também nesse grupo ele não conseguiu obter nenhuma solução para o seu problema. Até que um dia ele resolveu prestar atenção às palavras que Cristo, aquele que ele falava contra, aquele que ele pregava contra, as ações que Cristo estava praticando ali nas cidades vizinhas, nas redondezas. Jesus tinha terminado aqui de curar aquele endemoniado gadareno, né? Então a fama de Jesus havia se espalhado na região da Galileia, né? E provavelmente tenha chegado até o conhecimento de Jairo, principal da sinagoga, os feitos de Jesus Cristo. E provavelmente, movido pelo Espírito Santo de Deus, é colocado no coração daquele homem algo muito importante na vida de todos nós, algo chamado fé, que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É você ter a certeza que algo muito grande está para acontecer, está para chegar, e você preparar uma base muito sólida e gigantesca para poder receber esse algo grande que você espera. Você não viu, mas você espera que vai chegar. É você provar aquilo que você não vê. Fé é algo tremendo e tem que habitar em nossas vidas constantemente. O crente sem fé, ele não é capaz de sair de casa para poder vir no culto de domingo. Nós estamos nesse culto hoje aqui pela fé. Nós não estamos vendo a pessoa de Jesus Cristo, nós não estamos vendo Deus em nosso meio, nós não estamos vendo com os nossos olhos físicos o Espírito Santo se movendo em nosso meio, mas pela fé nós podemos sentir que Deus está em nosso meio. Pela fé nós podemos sentir que Jesus Cristo está curando, está nos tratando. Pela fé podemos sentir o Espírito Santo de Deus que está fluindo em nosso meio. É tudo pela fé. Nós nos movemos pela fé, nós falamos pela fé, nós pensamos pela fé, nós estamos aqui pela fé, nós pregamos pela fé. É pela fé. Tem pessoas que acham que a fé é baseada em coisas irracionais. Não tem como existir uma fé irracional. A fé, ela tem que ser racional e baseada em coisas prováveis. Eu, quando olho para o grande universo, estudo acerca do grande universo, eu vejo que é impossível a Terra ela desenvolver dois movimentos dentro do Sol, o movimento da rotação e da translação. É impossível que não tenha existido alguém inteligente para poder criar a Terra, realizando esses dois movimentos em torno do Sol, o que é capaz, através desses movimentos, de nos manter vivos aqui no planeta, de fazer com que o planeta não tenha grandes nem baixas temperaturas, mas que ele tenha uma temperatura equilibrada para a existência da raça humana, para a existência dos seres vivos que na Terra habitam. É impossível que todo esse globo terrestre não tenha sido criado por alguém inteligente, por um ser inteligente. É impossível que tudo isso aconteceu do nada, é impossível. Então, pela fé eu creio no Deus que criou os céus e a terra. É impossível que o meu coração ele bata porque ele quer bater. É impossível que os meus pulmões funcionem porque eles querem funcionar. É impossível. Uma vez eu vi uma palestra do professor Ariano Suassuna, e ele é um católico. Ele fala: olha, é impossível que moléculas se juntem e comecem a voar, formem-se em pássaros, saiam do dentro da água, que macacos virem homens. É impossível. Você pode prender um macaco por 1000 anos dentro de uma jaula, e aquele macaco não vai se transformar em um homem. É mais fácil acreditar que verdadeiramente Deus criou o homem à sua imagem e semelhança a partir de Adão e de Eva, do que está escrito na Bíblia Sagrada. É tudo pela fé. Pela fé, lá em Êxodo capítulo 13, Deus ele institui, Deus ele passa uma ordenação a Moisés, e ele fala, na última praga que ele derrama sobre os egípcios, ele fala: olha, hoje Moisés, fala ao meu povo que eles peguem um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito nenhum. Eles peguem esse cordeiro de acordo com o número de membros que tem em suas famílias. Eles tragam para dentro de sua casa e molhem esse cordeiro. Coloque do sangue desse cordeiro numa bacia. Depois eles vão pegar esse cordeiro e vão assar no fogo. Vão assar todo ele no fogo. E não vai sobrar nada, porque eles vão comer aquilo que sobrar, que eles não conseguirem comer. No outro dia de manhã eles vão queimar no fogo. E o sangue desse cordeiro eles irão passar nos umbrais das portas da sua casa. Porque hoje eu passarei e eu visitarei Israel. E hoje haverá mortandade entre os egípcios. E quando eu passar, a casa em que estiver marcada com o sangue desse cordeiro, eu irei passar por cima e o primogênito não morrerá. Mas a casa em que não tiver a marca deste sangue, eu irei passar e irei matar todos os primogênitos, desde os homens até dos animais. Eu irei destruir todos os primogênitos. E Moisés reúne o seu povo, e pela fé, tudo é pela fé, e pela fé,
aquele povo resolve obedecer aquilo que Moisés estava falando, porque aquele povo sabia pela fé que era o próprio Deus que estava manifestando maravilhas no seu meio. Era o próprio Deus que, depois de 430 anos de escravidão no Egito, estava mais uma vez se apresentando ao povo hebreu e querendo trazer libertação para o povo hebreu. E a Bíblia fala que à meia-noite Deus passa sobre a casa dos hebreus. E Deus também visitou todos os primogênitos do Egito, trazendo destruição em massa sobre a vida de todos os primogênitos. Mas sobre a casa em que possuía a marca do Cordeiro, sobre a casa daqueles que acreditaram na promessa, sobre aqueles que acreditaram na palavra de Deus, por intermédio de Moisés, foi dia de vitória e de triunfo. E naquele dia, ainda à noite, Faraó chama Moisés e Arão e resolve libertar aquele grande povo depois de 430 anos de escravidão. Irmãos, pela fé nós acreditamos que esse foi o Cordeiro que libertou o povo hebreu. E hoje nós temos em nosso meio o Cordeiro Pascual, não oferecido pelo homem, mas oferecido pelo próprio Deus. E esse Cordeiro, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, através da sua humilhação na morte de cruz, hoje nós fomos libertos do poder do pecado e da morte. Hoje nós temos o direito de estarmos aqui celebrando a vida, glorificando e exaltando a Jesus Cristo, porque um dia Satanás tentou nos matar, porque um dia Satanás tentou nos tragar, porque um dia Satanás nos tentou nos levar para um inferno, para a vida eterna. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e um dia, ao olharmos para Jesus, ao aceitarmos Jesus Cristo, a morte, ela teve o seu poder aniquilado, o pecado, ele foi aniquilado na cruz, e nós tivemos direito à vida e vida eterna em Cristo Jesus, através do sacrifício do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Então é pela fé, e pela fé Jairo resolve se aproximar de Jesus Cristo. E quando se aproxima de Jesus Cristo, Jairo, ele se humilha. Olha só, um chefe da sinagoga que acreditava na doutrina totalmente contrária ao cristianismo, ao que Jesus estava ensinando na humanidade. Agora, irmãos, ele se prostra diante de Cristo e ele pede socorro a Jesus, porque ele entendeu que ninguém nesse mundo tinha o poder de produzir a salvação que ele necessitava dentro da sua casa. E Jesus Cristo resolve acompanhar Jairo, adiantando a palavra, resolve acompanhar Jairo. No meio do caminho, nós sabemos que Jesus Cristo se deparou com uma grande multidão que o cercava, e uma mulher que possuía um fluxo de sangue toca nas orlas dos vestidos de Jesus, é curada do seu flagelo. E depois que ela é curada, depois que aquele milagre é manifesto ali, através de Jesus Cristo, aos olhos de toda a multidão, inclusive de Jairo, né? Alguns da sinagoga, alguns dos amigos de Jairo que pertenciam à sinagoga de Jairo, se aproximam de Jairo trazendo a seguinte mensagem: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, para resumir aqui essa palavra, irmãos, e adiantar aqui essa palavra, aquele homem, primeiro ele demonstra fé, depois ele se desprende de todo o seu conhecimento, de toda a sua posição, de tudo aquilo que ele acreditava, e ele se humilha diante de Jesus Cristo, ele se prostra diante de Jesus Cristo. E a terceira atitude daquele homem foi perseverar. E entenda, irmãos, estava difícil, a menina estava quase morta, ela estava à beira da morte. Quando Jairo encontra com Jesus Cristo, a menina morre. O que é que eu quero dizer para isso? Às vezes está difícil em nossas vidas, né? E a gente começa a orar, e quanto mais a gente ora, parece que a coisa mais piora. Mas deixa eu te falar uma coisa: persevera na oração, não desista não. Não desista não. O que você está vendo pode até estar decretando a tua derrota, mas eu quero te dizer, se você estiver perseverando em Cristo Jesus, tenha certeza, possa até ser que a luta piore, mas a vitória virá em nome de Jesus Cristo, aleluia. Persevere, meu irmão, persevere, minha irmã, porque a vitória em breve chegará em nossas vidas. Não desista do teu chamado, não desista das promessas de Deus na tua vida. Não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para perseguições, não olhe para palavras ruins, não olhe para perseguidores, não olhe para nada, olhe apenas para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aleluia. E ao final dessa história, todos nós conhecemos, Jesus entra na casa, as carpideiras, as mulheres que ali choravam a morte daquela menina, Jesus fala: olha, ela não está morta, ela dorme. E ao mesmo tempo que eles estavam chorando, eles começam a sorrir daquelas palavras de Jesus.
Porque o homem natural jamais ele vai compreender as coisas espirituais. Se você for testemunhar acerca das coisas espirituais, você já viveu ao lado de Deus. A um homem carnal, ele vai dar risada de você. Ele não vai entender o que significam essas coisas. Ele não vai entender o que significa uma pessoa estar com câncer e no leito de morte ele está louvando ao Senhor. Ele não vai entender o que significa uma pessoa estar sem dinheiro, às vezes privado até de alimento dentro de sua casa, está louvando, glorificando e exaltando ao Senhor. O homem natural, ele não consegue compreender a fé que excede, a paz que excede todo o entendimento que está em Cristo Jesus. Um homem natural não consegue compreender as coisas sobrenaturais. E Jesus Cristo chama Pedro, chama Tiago e chama João. Entra e faz com que aquela menina se levante daquele leito. E ele fala, talita cumi, que significa, menina, a ti te digo, levanta-te. Naquele dia, houve salvação física na vida daquela família. Houve providência na vida daquela família. E deixa eu te falar, se você tiver fé, se você se humilhar aos pés de Jesus, e se você perseverar até o fim, Deus irá trazer não somente a salvação física, mas a principal de todas, que é a salvação das nossas almas em Cristo Jesus. Amém? E essa, irmãos, é a mais importante de todas. Porque um dia, todos nós que estamos aqui hoje, todos nós, se Jesus não voltar até lá, todos nós, seremos levados à sepultura, o caixão será fechado, vão se cantar alguns hinos da harpa, fazer uma pregação em cima do nosso caixão, e depois de fechado, nós seguiremos ao juízo de Deus. Nós seguiremos ao juízo de Deus. Queira perder carro, queira perder casa, queira perder riquezas, propriedades, mas não queira perder o principal, que é a salvação da tua alma. Porque essa é eterna, essa é para sempre, essa o diabo não pode tocar, porque está garantida por Cristo Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando profundamente em cada coração, e que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais, e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.